Sejam bem-vindos, estamos então de volta a mais uma edição de Hertz Desportivo e tal como tínhamos sublinhado recentemente, já demos início ao ciclo de entrevistas neste novo formato de Hertz Desportivo, formato de defeso, entenda-se, a competição propriamente dita já terminou e hoje, conforme já pôde ouvir pela nossa promoção, contamos em estúdio com a presença de Luís Contente, o nome que dispensa apresentações aos seguidores do futebol do distrito de Santarém, um exemplo de longevidade e dedicação num percurso onde passou por vários clubes da nossa região, no total de 18, sendo que nesta atualidade o nosso convidado ainda mata o bichinho, por assim dizer, na equipa de veteranos do Sporting Clube de Portugal. Hoje, com 44 anos, Luís Contente, também conhecido como o Zidane da Golgã, começou precisamente no Golganense, nas camadas jovens, entenda-se, passou ainda por outros clubes, tal como sublinhámos, mas ganha aqui maior ênfase, e por falar em históricos, o União do Tomar, neste caso o extinto Ferroviários do Entroncamento, o Alcanenense, Torres Novas, Riachense, União de Almeirim, entre muitos outros que vamos ter então a oportunidade para dar sequência nesta entrevista. Vamos então, feita esta introdução, vamos então dar início a este Hertz Desportivo. Luís Contente, obrigado pela presença, bem-vindo. Vamos então dar início a esta entrevista. Comecemos com um olhar para este percurso, um percurso que não é muito habitual, quer dizer, felizmente nos dias de hoje e até à escala profissional já vamos vendo jogadores que se aproximam ali da barreira dos 40 anos e continuam a ser exemplo para aqueles mais novos que hoje estão a começar. Neste caso temos o Luís Contente, que acabou a carreira por opção própria aos 42 anos, mas aquilo que eu começo por perguntar é o seguinte: estamos a falar de um panorama distrital, num panorama de futebol puramente amador, onde aqui a dedicação faz toda a diferença. Qual é que foi a grande motivação para apenas pendurar as chuteiras aos 42 anos? Antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite desde já. Relativamente à questão em si e a questão da longevidade, temos que ver o seguinte: só em Portugal e em alguns países agora é que se começou a ter um maior ênfase à questão de terminar um bocadinho mais tarde, mas quer dizer, no campeonato italiano temos muitos jogadores que sempre terminaram tarde. Pronto. Sem dúvida. E aliás, eu costumo sempre dizer, e aqui há dias até falava com um grande treinador do futebol português, o Rui Vieira, que passou pelo Marítimo, pelo Guimarães e entre outros clubes, e eu dizia-lhe que, na minha opinião pessoal, quando um jogador está a terminar a carreira desportiva é quando sabe jogar futebol na sua plenitude. Por isso é que um jogador, quando a bola está a sair junto à linha lateral, já não vai fazer aqueles carrinhos para receber umas palmas, quer dizer, doseia muito melhor o esforço, consegue neste caso apanhar muito melhor e compreender o jogo, porque ao fim e ao cabo o futebol vive duas coisas: das marcações e das desmarcações. Isso cria os equilíbrios, as próprias rupturas. E pronto, e logicamente, e no seguimento da pergunta, aquilo que acontece tem muito a ver com a força de dedicação, o espírito de sacrifício e principalmente pela promessa feita ao meu pai, que eu sempre lhe garanti que iria jogar até aos 40 anos de idade. Essa promessa de jogar até aos 40 anos de idade também tem a ver com o facto de eu tinha que ter dedicação e eu tinha que estar bem para que isso acontecesse. Pronto, porque quer dizer, o meu pai também é treinador de futebol, tirou o primeiro, tirou o segundo nível, e eu em 89, 90 vou para o Sporting Clube Portugal, quer dizer, sai da Golgã. Antigamente as estradas não é como é hoje, a gente agora em 50 minutos, uma hora estamos em Lisboa, e antigamente tínhamos que fazer a Nacional 118, direito a Almeirim, eram os caminhões, os carros não tinham a qualidade que têm hoje, nem o conforto, nem os ares condicionados, e quer dizer, eu fui para lá com 11 anos viver sozinho. É totalmente diferente do que é o panorama normal do dia de hoje, que tem a academia, tem aquelas coisas todas, há um acompanhamento em termos de anímicos, estrutura, tudo. Depois acabei por ter outro erro, que foi ir estudar para uma escola onde estava somente eu, do Sporting Clube Portugal. Devia ter tido, nesse caso, como é que eu ia te explicar? Talvez um bocadinho de desleixo da nossa parte ou não, ou também falta de experiência, mas o facto de não ir para uma escola onde tivesse colegas meus acabou por em que eu ficasse um bocado assim afastado também. Pronto. Hoje é fácil falar nisso, mas acredito que se calhar na altura tenha sido uma decisão que deu que pensar. Pergunto isto numa perspectiva já mais à frente, já de carreira. O que é que faltou aqui para, se é que faltou alguma coisa, mas para se poder chegar um pouco mais acima? Uma questão de oportunidade ou essas tais opções? Posso lhe dizer que não confessei isto a muita gente, mas chorei muito nesse ano. Muito mesmo.
apesar de ter vestido a camisola do Sporting Clube Portugal, ter marcado perto de 20 golos, ter jogado com grandes nomes do futebol português, o caso do Boa Morte, do Vargas e outros jogadores mais, foi o ano claramente que aprendi mais na minha vida, porque apesar de ser infantis, trabalhámos de uma forma altamente profissional, e o Sporting Clube Portugal nesse aspecto foi exímio e continua a ser, pronto, logicamente com o Benfica e o Porto, todos os outros clubes também têm, mas pronto, eu falo da minha experiência porque foi a experiência do Sporting. É engraçado porque a minha história, eu vou treinar ao Sporting, mas foi só por um ato de carolice do meu pai, porque eu tinha tudo encaminhado para ir para o Benfica, através de um senhor da Gulgué, e o meu pai, por um descargo de consciência, não, tudo bem, o miúdo é do Sporting, eu sou do Sporting, ele que vai lá treinar. Pronto, eu acabo por ir treinar no meio de milhares de miúdos, acabo por marcar 3 golos, chamei logo a atenção do Mr. Osvaldo Silva, falecido querido Mister, que muito me ajudou também, e no segundo treino que vou fazer, passado uns dias, acabo por não treinar, porque o nosso roupeiro Zeca, mesmo agora aqui há uns dias publiquei uma foto em homenagem a ele, acabou por não ir ao estádio, beber uns copos a mais, não havia ninguém para abrir o balneário e eles nesse dia eu acabo por assinar logo o contrato. Já nem houve aquela sequer situação de fazer um segundo treino. Sim. Pronto. Agora, efetivamente, dá-nos uma estaleca muito grande porque, quer dizer, eu aos 11 anos de idade vi totalmente diferente do que era trabalhar, apesar de ser camadas jovens, apesar de ser infantis, mas trabalhávamos de uma forma muito profissional, com um grau de exigência elevado. Inclusive tínhamos um ex-árbitro da Primeira Liga que à sexta-feira ia nos dar uma palestra de 1 hora sobre as leis de jogo, formas de atuar dentro do campo, quer dizer, com 11 anos, 11, 12 anos de idade, termos este tipo de acompanhamento, é claro que isto é formação, não há dúvidas nenhumas, e nesse aspecto o Sporting, pronto, tal como os outros, mas eu falo da minha experiência pessoal, foi extraordinário. E esses tempos, o que é que ficaram desses tempos, o que é que valeram esses tempos para o percurso seguinte? É assim, os tempos valeram que eu saio do Sporting e aquilo que acontece é que tive muitos anos sem regressar ao Estádio de Alvalade. Uma grande mágoa, acho que merecia ter ficado, as coisinhas, mas quer dizer, tudo isto resume-se a números e eu acabo por ter uma dificuldade muito grande a nível pessoal que foi, em termos de desenvolvimento físico, já foi um bocado mais tarde. E sabemos que estes clubes, por norma, gostam de jogadores que fisicamente sejam mais fortes. Sim. Pronto. Porquê? Porque, quer dizer, os treinadores das camadas jovens são treinadores que também gostam de ter resultados, para ir subir de escalão, e nós somos uma sociedade de consumo imediato, e isso já acontecia na altura. Era rentabilidade, não havia aquela situação de, espera aí, o miúdo vai para os infantis, e depois está garantido até aos júniores, e depois logo se vê. Não, nada disso. Pronto, se calhar, e principalmente, e ainda hoje falava com um ex-colega meu da 2ª Divisão, com o Nuno Agostinho, na Batalha, que estive a tomar café com ele, e disse-lhe a ele que o meu maior problema foi a falta de atitude. Pronto, eu sou a principal pessoa a fazer a minha autocrítica e sou o primeiro a saber que esta é a realidade. A minha atitude muda mais ou menos ali aos 27, 28 anos de idade, dá-se até possivelmente com o nascimento da minha filha, em que, apesar de eu estar no Distrital, e conforme o meu amigo Paulo Costa, o presidente do EAC, sempre disse, eu sempre fui uma pessoa que fui profissional dentro do amadorismo. Pronto. Agora, foi claramente a atitude. Se eu tivesse a atitude que tive a partir dos 27, 28 anos, se a tivesse tido mais cedo, acredito que as coisinhas tenham sido diferentes. Mas atitude como? Não foi, o futebol não foi levado a sério, tal como hoje há aqui outras possibilidades, outras portas se abriram, de expressão, jovem que é jovem, como é óbvio. Sim, houve essa possibilidade, eu inclusive quando mais tarde venho para a União de Tomar, há a possibilidade de ir também para os Salgueiros e isso tudo, mas quer dizer, o facto de, eu sempre fui um jogador tecnicista, puro tecnicista, um 10 à moda antiga, e quer dizer, sempre tive as coisas de certa maneira de mão beijada, e aquilo que acontece é que eu, em termos de atitude, esperei sempre que as coisinhas iam acontecer mais cedo ou mais tarde. Faltou o clique da minha parte. Pronto, eu querer dar um passo a mais, eu se calhar ganhar 2 ou 3 bolas de cabeça, ou eu meter mais o pé, era mesmo a atitude do jogo em si. Pronto. A atitude dá-se mais tarde e isto também tem a ver com o seguinte, eu tenho 4 operações aos ligamentos, tenho 3 no joelho esquerdo e 1 no joelho direito. E quer dizer, com o passar dos anos, eu próprio aprendi a gostar de treinar sozinho. Essa atitude foi ganha. Sim. Pronto. Por isso é que eu, se calhar, se tivesse tido uma ruptura de ligamentos com 11 ou 12 anos de idade, a minha vida se calhar tinha sido outra, porque comecei a dar valor às coisas de outra forma. E tem muito a ver com isso, tem muito a ver com essa situação. Luís Contente, o que é que significou terminar no Golganense?
É o seguinte, eu as minhas primeiras noções do futebol e imagens da bola é claramente com o Belenenses. Aliás, o meu primeiro ídolo no desporto, no futebol federado, foi o Mário Godinho, que até há bem pouco tempo era polícia aqui aqui na cidade de Tomar. Ele era o número 10 do Belenenses e eu ainda hoje tenho em minha casa um equipamento do Belenenses com os meus 4, 5 anos de idade, com o número 10, porque era o número do Mário Godinho. E efetivamente, não posso esconder que o Sporting tem uma importância extraordinária na minha vida desportiva e também de formação, mas o Belenenses claramente que é o clube do meu coração, não tenho dúvidas nenhumas. Também não tenho dúvidas, e as pessoas sabem que eu sou grato à instituição, sem dúvida alguma, porque sempre que representei o Belenenses recusei-me sempre a receber qualquer dinheiro que houvesse, fosse o que fosse, achei que nunca devia de fazê-lo. A minha gratidão foi sempre paga com treinos, porque eu toda a minha vida desportiva, o meu lema foi, eu vou assinar contrato, seja com o clube for, mas neste caso com o Belenenses, e o meu contrato é para ser cumprido com treinos. Se eu jogo ou não, eu vou ter as pessoas que estão credenciadas e responsabilizadas para me colocar a jogar. Agora, o compromisso de um jogador é este, eu assino para treinar. Depois ao domingo, logo se vê, é quem está melhor, assim que as coisas são, porque eu sempre disse também que o jogador joga, o treinador treina e o presidente preside. Mas cada um tem que ter a sua função, que é essa a realidade. E efetivamente não tenho dúvidas nenhumas que durante anos a fio, que quando se falava em futebol ou no Belenenses, que não, infelizmente nunca teve aquela expressão que era o meu nome, que vinha à baila, pronto. Aliás, o Belenenses esteve fechado durante alguns anos e eu, pronto, talvez por esse motivo acabei por sempre jogar fora do Belenenses, daí ter representado no total 18 clubes, que é essa a realidade. Ainda dava para ter continuado mais algum tempo? Sim, dava claramente. É assim, ao nível da segunda distrital, a pessoa não tem que ter um grau de exigência de jogar 90 minutos, não é? Isso está em causa. Aliás, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma frase muito engraçada que dizia sempre aos miúdos mais novos e àqueles impacientes que ficavam no banco e que não gostavam, que é o seguinte, mais vale um bom suplente do que um mau titular. Pronto, e as pessoas às vezes esquecem-se dessas situações. Aconteceu-me algumas vezes, se calhar achava que algum treinador não estava a ser correto comigo, deixava-me no banco, entrava 5, 10 minutos e decidia um jogo. Quer dizer, à terça-feira dava um grau de satisfação enorme, quer dizer, tentaste-me lixar, mas eu hoje estou aqui a treinar, sou eu e pronto, e ponto final. Porque isto, quer dizer, o futebol vive do momento. E antigamente, eu recordo-me, por exemplo, nós no Riachense tivemos uma equipa fabulosa, com o Chambel, com o falecido Kiki, com o António José, com o Nando Vinagre, ou seja, uma equipa tão boa em que nós, para termos uma oportunidade, às vezes eu tinha que estar um mês e meio, 2 meses à espera. Pronto. Agora não, agora vê-se que as equipas, os miúdos, todas as semanas têm oportunidades, as coisas correm mal, mas lá estão a jogar outra vez e não dão o valor ao futebol que nós dávamos no passado. Esta é a realidade, que é aquilo que eu sinto mais, é que o grau de compromisso, dedicação, espírito de sacrifício, a força de vontade, infelizmente, com o passar dos anos, acabou por se ir desleixando. Já ia perguntar precisamente quais é que eram essas diferenças entre o futebol atual e o futebol de alguns anos atrás, mas ainda falando deste percurso, olhando então para trás, todos estes prós e contras, valeu a pena? É sim, valeu claramente a pena. Eu aqui há uns tempos atrás tive um jogo no Seixal, que estava lesionado e não pude jogar, foi um jogo até de cariz solidário, e estava com alguma malta amiga, e entretanto havia lá um colega meu que me estava a perguntar, pá, e tal, tu com tantos anos, pá, com tanta coisa, tu mereciste ter tido uma carreira melhor. E entretanto nesse dia estava o Boa Morte, que eu já não o vi há alguns anos, que jogou comigo no Sporting, e ele disse assim, então, mas queres melhor carreira? 42 anos, 18 clubes. Sim, valeu claramente a pena. Tenho pena que não existam mais pessoas com esta mentalidade, com esta dedicação, mas conforme eu hoje também falava com o Nuno Agostinho, aquilo que acontece é o seguinte, eu continuo com um grande gosto por treinar, com dedicação. E nós sabemos que chega-se ali aos 30 anos, deixa de haver dinheiro, a vontade já não é a mesma, e o treino é a base de tudo. Pronto, e quer dizer, eu sempre ia para os treinos, eu faltei um treino, quando fiz os meus 40 anos de idade, estava no Sardual, nos Lagartos do Sardual, onde fui extraordinariamente bem tratado, um clube com gente tão humilde, foi uma época muito boa, em que eu pedi autorização ao treinador e aos colegas no balneário para que no treino seguinte, que era uma quinta-feira, em que eu iria fazer 40 anos de idade, se me davam dispensa. Por isso, por aí dá para ver um bocadinho o sentimento de responsabilidade que eu tive durante todos estes anos, porque acho que é assim que as coisas têm que ser. Eu agora, desta conversa, estou a reter o seguinte, amizades, isso ficaram amizades deste percurso? É o seguinte, eu ganhei alguns títulos na bola, alguns coletivos, outros individuais,
mas conforme já tinha feito uma publicação ou outra no Facebook, o maior título que eu ganho ao longo desta vida toda é as amizades. Jogando em 18 clubes, eu tenho amizades nas terras todas. Pronto, logicamente, depois em termos profissionais, eu tenho uma área bastante abrangente, claro, e conheço gente em todo lado, mas não tenho dúvidas nenhumas. Eu, por exemplo, vim aqui a tomar há dias a um torneio de veteranos e tive logo a conversa com ex-colegas meus e tudo isso mais, e diretores e presidentes não, porque infelizmente o Dr. Boa Vida já faleceu, mas quer dizer, em todo lado onde eu vou e onde tenha jogado, há sempre uma chamada telefónica a dizer que estou cá para ir tomar um café, e até inclusive algumas pessoas que tenhamos gostado menos nesse período, se calhar agora até é um relacionamento maior. Agora, eu fiquei amigo de todos, que é essa a realidade. Toda a gente sabe, toda a gente tem o meu número de telefone, eu estou sempre disponível para ajudar, e logicamente que a malta da bola, não há dúvidas nenhumas que as amizades são extraordinárias, os tempos de balneário, as brincadeiras, tudo isso marca uma diferença extraordinária. Como é que era o Luís Contente jogador? Quais é que eram as principais características? Isto é sempre um bocado complicado nós estarmos a falar de nós próprios, não é? Porque quer dizer, nós aos olhos dos outros somos sempre os mais perfeitos possíveis, mas não é essa a realidade. Aquilo que acontece é que eu, com aquela vontade enorme de querer ter sido um jogador futebolista profissional, e acho que até tinha algumas condições para isso, apesar de só ter feito praticamente um ano, que foi no ano em que estive no Alcanena, na segunda divisão, aquilo que acontece é que eu sempre fui um jogador demasiadamente tecnicista. E como fui habituado ainda de uma escola a correr praticamente do meio campo para a frente, quer dizer, todos os trabalhos defensivos acabavam por ficar escurados. E depois, logicamente que havia treinadores que não gostavam, ou que não metesse o pé, ou que não metesse a cabeça, e esses tempos já lá vão, porque hoje em dia as coisas melhoraram bastante. Pronto, mudaram, melhoraram, aliás o treinamento teve uma evolução extraordinária, as coisas modificaram-se totalmente, que eu acho que para melhor, lógico, sem dúvidas nenhumas, e eu, é o seguinte, continuei a ser um jogador tecnicista, sou um jogador que trabalha muito bem a bola com os dois pés, quem me conhece sabe que é verdade. Aliás, às vezes há malta que até tem dificuldade em dizer, pá, tu és canhoto, tu és direito, como é que é? Pronto. Mas quer dizer, isto foi tudo graças ao treino, muitas horas no meu quintal, sozinho, lá no vão do portão, a dar toque só com o pé esquerdo, depois só com o pé direito, mas quer dizer, isso tudo por uma questão de vontade. Pronto, agora, sempre fui um jogador tecnicista, jogo bem de cabeça, mas só jogo quando estou sozinho, porque ainda hoje sou assim, que é mesmo assim. Porquê? Porque foram vícios que foram ganhos do antigamente. Pronto. O facto de também ter tido alguma dificuldade de crescimento, isso limitou-me em alguns aspectos, porque, quer dizer, eu ali a partir dos meus 28, 29 anos de idade é que comecei a ser um jogador de mais combate, no sentido de também já ir ao choque, neste caso trabalhar mais o aspecto defensivo, coisas que eu não fazia. Porquê? Sim. Porque também fui habituado dessa maneira. Pronto, agora quer dizer, considero-me um 10 à moda antiga. Há algum conselho, alguma dica que tenha ficado na memória, dada por algum treinador? É assim, lembrando-me assim às primeiras vistas, muito honestamente, as dicas que eu tive de todos foi sempre aquela questão do trabalhar. Pronto, trabalharmos, vocês trabalham porque ao fim e ao cabo vão ter a vossa oportunidade. Não tenho assim nenhuma dica que possa dizer para ser o mais franco possível. No entanto, de todos os treinadores, guardo deles todas imagens. Aliás, eu às vezes vou no carro, tenho tempo, porque a minha vida também tem muito a ver com viagens, e recordo-me de pormenores de treinos de uns e de outros, ou de palestras ao intervalo, de coisas que saíam engraçadas, mas não tenho dúvidas nenhumas que de todos os treinadores, sem tirar o valor a cada um deles, porque a gente sabe que patamares nacionais são patamares diferentes dos distritais, não tenho dúvidas nenhumas que o Rui Lopes, que foi meu treinador no Alcanenense, aliás, ele foi adjunto do Jorge Jesus durante alguns anos, foi um treinador que criou um impacto extraordinário em mim. Pronto, para já porque ele tinha uma visão do futebol totalmente diferente, e além de ser bom treinador porque era um grande condutor de homens. Pronto, e com uma capacidade de motivação extraordinária. Ele também foi jogador do Benfica, do Guimarães. Nem sempre sabemos que o facto de ter sido jogador profissional resulta num bom treinador ou não, mas naquele caso sim, porque ao fim e ao cabo ele tinha uma característica fantástica, era boa pessoa. Pronto. E eu ainda hoje em dia prefiro trabalhar sempre com boas pessoas e depois que sejam bons treinadores ou bons jogadores, porque a gente sabe que infelizmente às vezes quem não é boa pessoa não se torna, por mais que seja bom profissional, há valores que não chegam lá, não é? E o Rui Lopes nesse aspecto dão muitos conselhos, aliás, mesmo o próprio João Carlos no Riachense também, uma pessoa também com um cariz de educação extraordinário. Aliás, eu sempre disse que ele era bom demais para ser treinador, porque era tão correto e tão boa pessoa que, quer dizer, às vezes os resultados as coisas não corriam bem, mas foi sempre bom. Inclusive, eu também me recordo, um treinador que eu não consegui ajudar foi o José Moita, no entroncamento, porque eu quando chego ao Ferroviários, infelizmente, faço a minha primeira ruptura de ligamentos, e eu já sei que naquela altura era um bocado rotulado, de jogador que só jogava com a bola no pé, tipo brasileiro, que só jogava do meio campo para a frente, e eu gostava de o ter ajudado. Pronto, esta é a realidade, não consegui, pronto, efetivamente é assim que as coisas são, porque depois
da recuperação, depois acabo por sair para jogar no outro clube, para jogar mais, mas efetivamente tenho memórias de todos eles. Então já agora uma questão que vai obrigar se calhar algum tempo para pensar. O melhor 11. Se eu agora aqui pedir uma equipa, Luís Contente e mais 10, quais é que são os outros 10? É assim, não sei se me vai obrigar muito a pensar. Não, então pronto. Esta é a realidade, porquê? Porque tenho, até volta e meia tenho esses desafios com a minha própria mente, e é engraçado porque tenho bem presentes os plantéis com quem joguei. É o seguinte, não deixando ninguém de fora por maldade nem nada, porque todos eles merecem um respeito e uma admiração enorme, mas na baliza eu tinha que colocar, sem dúvidas algumas, o meu colega Albuquerque, que é atualmente o presidente da Câmara Municipal de Orem, que pronto, foi o melhor guarda-redes com quem eu joguei, diga-se a realidade. O lateral direito, com quem eu joguei também, que eu colocava na minha equipa, o Mário Ruas, que é atualmente treinador. Do cartaz. Sim, sem dúvidas. Os defesas centrais, eu colocaria o Fernando Costa, que é o nome muito conhecido do Distrito de Santarém, aquela máquina também. O outro central, colocaria o Miguel Mendes, que é um colega meu que é da Quarteira, que foi também um grande jogador, e aliás, eu atualmente tenho umas botas Puma King muito à custa dele, porque o Miguel Mendes lembra-me de chegar a Alcanena e só jogava de Puma King. E a malta ao longo de toda esta vida desportiva, Copa Mundial, melhor bota do mundo, tal, mas quer dizer, a malta quando experimentar a Puma King vai ver a diferença. Eu tenho as duas, pronto. Vou deixar o lateral esquerdo um bocadinho de lado, está bem? Pronto, porque tenho uma dúvida entre dois colegas, mas já vou dissipar. Médio ala esquerdo, melhor com quem joguei. Eu vou deixar para o António Valbon. O Valbon foi jogador dos Júniores do Sporting Clube Portugal. Foi talvez o colega com quem eu joguei que melhor vi marcar livros diretos. O Valbon, durante anos, antigamente havia aqui no Distrital, aliás, acho que era no jornal até o remate, se não estou em erro, havia o prémio para o jogador, com mais golos e tudo isso. E o Valbon durante alguns anos ganhou, porque efetivamente o Valbon a marcar livros não havia igual. Pronto, isto é a realidade. Passando para o patamar ali de dois médios centros, que eu preferia jogar assim, não tenho dúvidas nenhumas, pelas ajudas, pelos conselhos, pela qualidade e por ter sido um ídolo durante alguns anos, o Vítor Romero. Pronto, o Romero, quer dizer, eu apanho o Romero em Alcanena, ele foi injustiçado pelo treinador, não tenho dúvidas nenhumas disso, mas quer dizer, tinha uma qualidade fantástica. Também marcava bem livres. É verdade. Além disso, em termos humanos, eu como era suplente, e ele na altura era um bocado injustiçado, também dava na equipa suplente, na chamada equipa da Coca-Cola, e ajudou-me muito mesmo. Foi um colega fantástico, é uma pessoa que eu estimo muito, ele está longe, mas ele sabe que eu gosto muito dele, e o Vítor Romero. O Vítor Romero para mim é sagrado. Pronto. Antes de arranjar outro médio centro, na ala direita, o Chambel. De longe, sem dúvidas algumas, um jogador com uma qualidade técnica acima da média. De todos os colegas com quem eu joguei, nunca vi um jogador que cruzasse tão bem como ele ao segundo posto. O Chambel partiu a defesa ali naquele último terço de campo, e aquela fita curtinha, levava a bola para a linha, e quer dizer, sempre que cruzava, era sempre a bola nas costas do guarda-redes, o guarda-redes tinha muita dificuldade e aquilo era só encostar. Nesse aspecto, aliás, Chambel, o indivíduo que é extraordinariamente educado, super bom colega dentro do balneário, deu-me também bons conselhos, mas quer dizer, como jogador, nós sabemos que durante muitos anos, o Chambel foi uma voz ativa no Distrito de Santarém. Pronto. Acho que ele é daqueles casos que podia ter ido muito longe mais no futebol, na minha opinião, mas por uma questão de organização da vida profissional, acabou por ser fiel sempre ao Riachense. Foi um jogador que, nesse aspecto, eu considero uma pessoa muito inteligente. Eu estou com ele com alguma regularidade e, pronto, o Chambel dispensa apresentações. Na frente de ataque, eu jogava ali a 10, também tenho que puxar um bocado a brasa à minha sardinha, que é essa a realidade. Sei que houve colegas melhores do que eu, não há dúvidas, mas ponta de lança que eu tinha que escolher para a frente de ataque. O Luís Alves. De longe. O Luís Alves, eu lembro-me de chegar a Alcanena, o Luís Alves tinha sido o melhor marcador da terceira divisão. Lembro-me de entrar no balneário e depois dentro do campo, via uns gêmeos enormes naquelas pernas, um poder de aceleração extraordinário, e uma pessoa super divertida. Eu, pelo Luís Alves, tenho um carinho muito especial, porque o Luís também sempre me ajudou.
ele é de uma família de jogadores. Eu, infelizmente, nunca joguei com o Afonso. O Afonso é um dos grandes amigos que eu tenho na vida desportiva, mas quer dizer, o Luís, pá, durante alguns anos acabou por ser sempre o melhor marcador do Distrito de Santarém também. Sim. Ele é de uma geração de jogadores, pá, fantásticas, onde os campos estavam sempre cheios, e em termos de jogo em si, da própria leitura de jogo, o jogar de costas para a baliza, o jogar de cabeça, o Luís era um ponta de lança mesmo muito forte, que é essa a realidade. Ora, lateral esquerdo. Quer dizer, eu joguei com alguns laterais esquerdos de enorme qualidade, pronto, mas quer dizer, eu gostava de escolher um, mas não posso escolher porque infelizmente acabei por não jogar com ele porque lesionei-me. Pronto, mas vou falar no nome dele, vou falar no Caloga. Caloga foi e é uma joia de pessoa. Aliás, em 87, a seguir ao Madjer, foi eleito o segundo melhor jogador africano do ano. Pronto, depois infelizmente veio para Portugal, as coisas não correram muito bem no Sporting Clube Portugal, mas quer dizer, o Caloga foi das melhores pessoas que eu conheci na minha vida desportiva. Pronto. Infelizmente acabei por não jogar com ele por causa da lesão do joelho, por isso acabo por escolher um histórico do Distrito de Santarém, o Miguel Cunha. Pronto. Miguel Cunha. Pela sua capacidade de trabalho, resiliência, bons conselhos e por ter dado muito ao Riachense, como poucos deram. Aliás, todos os que deram àquela casa deram sempre muito, mas ele foi uma pessoa que deu sempre um passo a mais, porque um filho da terra, e sempre foi uma pessoa também com um nível de trabalho muito elevado. Miguel Cunha, claramente, que merece ser o lateral esquerdo da minha equipa, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, vai ser-lo agora no dia 25, que é essa a realidade, e eu tinha que falar nele. Sempre educado, sempre correto. Pá, o Miguel Cunha também teve a sua longevidade e foi uma pessoa que marcou claramente aqui também o Distrito de Santarém. Faltando outro médio centro, e porque estamos a falar do Vítor Romero, eu devia de arranjar assim um trinco. Acaba por ser uma posição que me está assim a deixar um bocado na expectativa, mas quer dizer, não é bem um trinco, mas eu tenho que realçar aqui um colega que infelizmente já partiu e tinha que o colocar na minha equipa, o Kiki. Pronto, o Kiki foi o meu colega no Riachense e lidei com ele durante alguns anos. Não tenho dúvidas nenhumas, e toda a gente sabe do grau de bondade que o Kiki tinha, porque o Kiki era mesmo uma joia de pessoa, era um excelente colega, sempre com muitos bons conselhos, e quer dizer, apesar de eu ter jogado com ele no Riachense e ele jogar já a livro, lembro-me do Kiki fazer algumas épocas como médio centro em grande forma mesmo. Era um jogador fino, era um jogador com uma técnica extraordinária e era um jogador daqueles com quem eu joguei que nos pontapés de canto, a pentear a bola de cabeça ao primeiro posto, era exímio. Infelizmente partiu cedo demais. Mando também um abraço a toda a família. Mais tarde fui colega do filho do Kiki, e sempre realcei o Kiki porque o Kiki foi uma pessoa mesmo extraordinária. Pronto. Este 11, logicamente tinha que escolher um treinador. O Rui Lopes, claramente o Rui Lopes foi um treinador que me marcou bastante. Ainda há bocado falávamos nisso, porque a primeira vez que eu lidei com o Rui Lopes foi quando sai o Vítor Esmoriz, o Rui Lopes entra e vamos fazer um treino de conjunto a Fátima. E naquela altura havia os chamados Esperanças, que eram aqueles 3 jogadores em cada equipa, quando dos 18 aos 19 anos, por uma questão de adaptação ao futebol sénior, para jogarem nas duas equipas. Pronto. E eu, quando chego, vamos treinar a Fátima e o Rui Lopes chama-me à parte. Logicamente que eu estava nos meus 19 anos de idade e lembro das palavras dele e disse-me assim: Contente, olha, então mas tu não queres jogar nos séniores porquê? Eu disse: mister, eu quando saio do Torres Novas e venho para o Alcanenense foi para ser uma aposta no futebol sénior e caso as coisas não corressem muito bem, jogaria aos júniores ao sábado para manter a forma e para continuar a ganhar níveis de competitividade. Pronto, não foi bem isso que me disseram. Então, mas pronto, estás disponível, não estás? Estou. Pronto. E o que é certo, enquanto o Rui Lopes esteve na equipa do Alcanenense, chegámos a estar em meio da tabela, eu fui utilizado sempre como suplente com muita regularidade. Lembro-me que fomos, depois de um grande nevão, jogar à Guarda e eu entrei na segunda parte, para aí a 20 minutos do fim, fiz um grande jogo. Nesse dia o Gil, que foi um jogador que jogou no Oriental, um grande jogador de meio campo, marcou os 2 golos. E uma das grandes alegrias foi, nessa altura já tinha telemóvel, foi o meu pai ligar-me, a dizer que na rádio tinha ouvido dizer muito bem de mim. Aquilo deu-me um orgulho tremendo, lembro perfeitamente de ficar com as lágrimas nos olhos. Esse jogo na Guarda nunca mais me esqueci dele, é verdade. Luís Contente, efetivamente todos esses nomes acabam por ser referências do nosso futebol, do futebol distrital. Inevitavelmente vamos ter aqui que traçar comparações, se bem que algumas já foram feitas, mas hoje por hoje
não temos referências como tivemos há 15, 20 anos, 10, 15, 20 anos. Porquê? É assim, na minha opinião tem a ver com, hoje em dia, antigamente nós tínhamos poucas possibilidades, e quando falo em poucas possibilidades, quer dizer, tínhamos uma televisão com 4 canais, não tínhamos uma internet que chegava a todo o mundo como chega hoje em dia, e hoje em dia aquilo que eu vejo é que a grande dificuldade que há é que há muitas alternativas. Pronto. E as pessoas já não se focam tanto a nível desportivo como eram de antes. Depois, lá está, quer dizer, antigamente um jogador, se não completasse a época num clube, ou zangasse com o treinador, ou com um colega, ou não quisesse continuar, quer dizer, ou não continuava, ou continuava. Agora não, a pessoa chega à meia da época, pode mudar de equipa, pronto, e quer dizer, não se ganham raízes, e atenção que eu não sou o melhor exemplo para falar nisso, porque eu mudei de clube constantemente, mas não se ganham aquelas raízes que se ganhavam de antes. E isto também, porquê? Porque o jogador hoje em dia, em termos de carga de compromisso, responsabilidade, não é tão elevado. Isso, na minha ótica, tem a ver também com um problema. Não se ganha na bola aquilo que se ganhou no passado. Exatamente. Antigamente, quer dizer, a pessoa ficasse no banco ou não fosse convocado, os clubes pagavam bem, o panorama financeiro em termos de carga fiscal para os clubes também era muito mais atrativo, e isso hoje em dia, é difícil. Por isso, eu sei que há jogadores na Primeira Distrital que a maior parte deles se calhar não ganham nada, outros se calhar ganham 40 ou 50 euros, quer dizer, isto há 20 anos atrás era impensável. Nós tivemos equipas, aqui grandes equipas no Distrito de Santarém, aliás tivemos cá grandes jogadores no Distrito de Santarém, no Distrital, eu lembro do Necama que veio jogar para o Alferraredo, do Guimarães que veio para cá, e outros casos mais. Pronto, hoje em dia é uma situação impensável. Acredito claramente que a questão do dinheiro veio desajudar nesse aspecto. Acho que acabou por ser um fator crucial. Mas hoje temos melhores condições. Os clubes basicamente têm todos o seu sintético na altura, um campo relevado, pronto, exceção aqui feita ao Torres Novas, União de Tomar, mas jogar num relevado na altura significava muito. Hoje, apesar de todos terem o seu sintético, já não há o chamado peladão, ainda há, mas não com aquela, não são tantos como era antigamente, mas nem isto chama os jovens. E aquilo que nós se calhar também vemos é que quem chega ao plantel sénior, um jovem acabado de sair dos júniores, se calhar acaba por não ter aquela vontade de estrear nos séniores como acontecia antigamente, nem dormiam. Eu vejo, por exemplo, por mim, quando eu representei a União de Tomar nos 2 anos de juvenis, com o Mr. Alcídio no Nacional de Juvenis e depois com o Mr. Marques Alves no Distrital, quer dizer, eu tinha jogos e eu ao domingo vinha assistir à União de Tomar aqui, porque vinha ver os jogadores da União de Tomar. Lembro-me naquela altura tinha o guarda-redes o Trindade, o Paulo Santos, que foi um grande lateral direito, o próprio Alexandrov, depois via o Jacob, via o Eira, quer dizer, o Vítor Romero, e nós olhámos para aquela malta como os ídolos, mas quer dizer, e nós estamos aqui muito longe do estado da União de Tomar, mas eu olhava em redor, via aquelas bancadas cheias, aquilo que eu queria era, e dizia ao meu pai, tu ainda um dia me vais ver aqui jogar no estado da União de Tomar, aqui com esta gente toda e tal. Pronto, porquê? Porque havia aquela ambição, são os nossos ídolos e nós também queríamos chegar lá. Isto tem tudo a ver muito com as dinâmicas que os pais também nos passam, e hoje em dia as coisas em termos de responsabilidade não é como eram de antes. Pronto, nós, quer dizer, eu ia para a escola, mas eu ia só para a escola. Esta é a realidade. Porque o meu objetivo era que o tempo passasse depressa para a tarde o meu pai agarrar a mim e vir treinar ou para a União de Tomar ou para Torres Novas, as equipas que representasse na altura, porque era de uma dedicação tremenda. Aliás, e nós vejamos isto, quer dizer, o campo do Alvito, o extinto campo do Alvito que havia aqui em Tomar, o Peladão, nós tínhamos mais pessoas a ver jogos de juvenis do que hoje em dia as equipas séniores têm. Nós tínhamos aquele campo completamente lotado. Pronto, e quem fala do União de Tomar fala de outras equipas, e quer dizer, era estimulante, porque eu recordo-me e falo muito do União de Tomar como o poderoso União de Tomar, porque a nível do Distrito de Santarém, Camada Jovens, é um clube com uma força enorme. Eu chegava a qualquer lado e toda a gente sabia, vai ali o Pimenta, vai ali o Contente, vai ali o Pedro Santos, toda a gente nos conhecia. Eram conhecidos, exatamente. É verdade, que é esta a realidade. E hoje em dia, quer dizer, temos todas as redes sociais, que faz parte da evolução e do trajeto, do dia-a-dia, mas as coisas já não são tão específicas como eram de antes. Antigamente eram mais limitadas e, quer dizer, dava-se mais valor às coisas. Pronto, esta é a realidade. A questão do pelado ou do sintético, eu acho que hoje em dia, quer dizer, eu recordo-me, e antes de assinar pelo Sporting em 89, que fui passar umas férias à França, porque tenho lá família, e naquela altura já não havia campos pelados. Era tudo já relva natural. E os meus primos franceses e tal, que campos de terra? Nós cá não temos nada disso, quer dizer, uma evolução extraordinária. Nós agora aqui há uns anos começámos com os sintéticos e essas coisas todas, mas quer dizer, eu acho, e as pessoas que me conhecem,
eu no início das épocas dizia sempre ao presidente e a treinadores, olha, nós todos vamos assinar, nós todos nos vamos responsabilizar, era importante vocês agarrarem numa câmara de filmar e perguntarem individualmente a um jogador o que é que o jogador vai dar ao clube ou o que é que ele espera do clube. Pronto. E chegarmos a dezembro e vamos rever outra vez isto em vídeo, numa sala, todos juntos. Quem lá estivesse. Quem lá estivesse. Pronto. Porquê? Porque o jogador hoje em dia, a capacidade de tolerância do jogador é muito mais fraca do que era antigamente. Eu antigamente lembro, eu ficava no banco, ou não jogava, ou não era convocado, felizmente não foram muitas vezes, mas foram, e o meu objetivo era treinar melhor como o colega, jogar melhor como o colega e dar mais como o colega. E tínhamos bons conselhos, claramente que sim, dos mais velhos, porque, quer dizer, eu joguei em Torres Novas com o António José, um dos históricos do Torres Novas, quer dizer, o António José levantava uma voz, que era eu, para dizer alguma coisa. Era impensável eu sequer responder. O que é que eu queria? Eu joguei com o Lula, a par também do Miguel Cunha, um jogador que deu muito ao Riachense. Quer dizer, o Lula, na minha opinião, até representa mais o Riachense do que o Miguel, porque o Lula era mesmo bairrista. Quer dizer, pá, uma máquina, como jogador, como colega, como pessoa, o Lula dava tudo para aquele clube, tal como o Miguel, mas são jogadores diferentes. E eu lembro perfeitamente do Lula, às vezes dentro do campo, ele olhava para mim com os olhos, quer dizer, eu até tinha medo, eu a seguir queria fazer bem o passe, ou fazer bem a desmarcação, porque fiz para uma parte interior e tinha que passar para as costas. Eu queria chegar ao final do jogo e que, eu dissesse para o puto, olha, estiveste bem, ao miúdo estiveste bem, estiveste a melhorar, porque quer dizer, eu até tinha medo deles. Agora, com esta malta mais nova, eu sei que os tempos são outros, mas quer dizer, eu às vezes chamar a atenção a algum colega, e atenção que eu sempre o fiz educadamente, não sou mais nem menos que os outros, mas sempre o fiz, ainda nos sujeitamos a ouvir algumas coisas desagradáveis. Pronto, mas isto vale o que vale, são os tempos modernos, que eu acredito, muito honestamente, que já não vão voltar. Falámos de jogadores, falámos de treinadores e dirigentes. Alguém que tenha deixado marca? É o seguinte, em todos os clubes eu fiz amigos, pronto. Desde os próprios dirigentes, presidentes, até os próprios roupeiros, não tenho dúvidas nenhumas que marcaram. Sempre que venho a tomar, e ainda há pouco tomava café com uma pessoa amiga, falava que sempre que venho cá, não há dia nenhum que me esqueça do meu ex-presidente da União de Tomar, o Dr. Luís Boavida, que infelizmente faleceu. Foi uma pessoa que me marcou muito, sempre foi tratado pelo meu presidente, e foi uma pessoa extraordinária. Foi uma pessoa com quem manteve sempre contacto até ao final dos seus dias. Foi uma pessoa que mesmo me marcou. Inclusive, eu na minha segunda época de União de Tomar na altura, no jornal que tinha, entregava sempre os prémios do jogador regularidade, do melhor marcador, e recordo-me que foi nas festas da cidade que ele me entregou o prémio do jogador regularidade. Ele, neste caso, a mim no futebol juvenil, e ao meu amigo Piranga no futebol sénior, que fez uma grande época também cá. Agora, não tenho dúvidas nenhumas que na maior parte dos casos é os presidentes, os próprios diretores. Aliás, eu estive em Tomar agora a semana passada e tive com o Sr. Graça, que era diretor do futebol juvenil, que eu já não o via há anos, reconheci-o logo, ele também me reconheceu, e quer dizer, fiquei amigo de todos. Não posso dizer que tenha alguém que tenha mais, que tenha menos, mas como também sempre fui uma pessoa de trato fácil e também sempre reconheci a dedicação e isso tudo de todos eles, não posso dizer que tenha mais gosto por um ou por outro. Lamento aqueles que já partiram e não posso deixar passar em claro, infelizmente faleceu um treinador que me marcou muito nas minhas camadas jovens, que foi o Mr. Vítor Rosado, em Torres Novas. Custou-me bastante, que há uns dias falava com o filho dele, que pronto, uma das minhas maiores mágoas é ele não poder estar presente no evento que vamos ter no dia 25. Mas pronto, mas a vida é isto mesmo. Ainda há pouco falávamos naquilo que era o distrital, ao nível da capacidade financeira, nada comparada com a realidade de hoje. Pronto, e temos exemplos, se calhar os mais recentes, o União Desportiva de Rio Maior, o Abrantes Futebol Clube, duas equipas que entretanto se extinguiram, agora com outras designações. Na altura, deu para ganhar dinheiro na experiência pelo distrital? É o seguinte, eu vou-lhe ser o máximo franco possível. Eu passei alguns anos nos nacionais e depois nos distritais. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 21 anos de idade. E aos 22 anos eu tinha um SLK, já tinha um carro de 10 mil contos. 50 mil euros aos dias de hoje, porque trabalhava numa multinacional americana e com o meu trabalho felizmente era bem compensado em termos financeiros. E vou-lhe ser o máximo franco possível. Nunca fiz assim grandes contratos, porque nunca me preocupei muito com o dinheiro. Pronto, aquilo que eu sempre quis foi deixarem-me jogar, porque a minha maior paixão era mesmo treinar o jogo. Agora, tenho colegas meus que, quer dizer, ajudaram a pagar as casas, era as férias, a comprar Pois é, eu faço esta questão porque hoje, se calhar, quem nos ouve falar desta maneira pensa, bem, não devia ter sido assim. Não vamos mais longe. Eu joguei com um guarda-redes no Riacho, que é o Marcos Salvador. O Marcos ajudou-me muito no Riachense. Foi um colega fantástico, ainda hoje lhe telefonei.
E entretanto, o Marcos teve uma história engraçada no Riachense, no Torres Novas, no Alcanenense, e o Marcos, quando foi para o Alcanenense, fez um contrato engraçado. Não quis ordenado, não quis ganhar nada, estamos a falar de finais dos anos 80 e início dos anos 90, e então o contrato foi um Opel Corsa 1500 diesel, 2 lugares. Agora, pergunto eu, qual é que é o clube que hoje em dia paga um carro ao jogador? É que também que o carro foi em segunda mão, fosse o que fosse. Eu lembro-me do Marcos ter aquele carro perto de 20 anos. Pronto, agora, logicamente que, quer dizer, nós sabemos, aliás, há bocado falou-se no Rio Maior, o Rio Maior aí há coisa de 15, 20 anos atrás, pagava 2.500 euros por mês. Isto é a realidade. Aliás, eu quando cheguei em Alcanena, tive ali jogadores que vieram da segunda liga para lá ganhar muito dinheiro também. Pronto, e depois não era só ganhar dinheiro. Antigamente pagava-se as luvas, uma pessoa para assinar tinha logo ali 400 contos, os 2.000 euros. Mas é o seguinte, estamos a falar que as empresas em termos fiscais eram ajudadas pelo Estado. Pronto, os benefícios eram grandes. E logicamente que o grau, neste caso deles também apostarem nas equipas e darem patrocínios, era muito mais elevado. Hoje em dia é impensável, infelizmente. O que é que falta, ou o que é que faltou, se calhar já não vamos conseguir nos próximos tempos ver o Distrito de Santarém com representações o mais acima possível, mas o que é que faltou nesses tempos áureos para que o Distrito conseguisse chegar a patamares mais profissionais, ou patamares profissionais? Porque olhando para o nosso historial do Distrito, apenas a União de Tomar consegue chegar a uma primeira divisão, o Fátima mais tarde a uma segunda liga, mas é muito pouco para o Distrito, para um Distrito. É assim, eu acho que isso também se deve um bocadinho, neste caso, à parte industrial do Distrito de Santarém, que não é muito forte. Pronto. E nesse aspecto acaba por ser marcante, porque efetivamente eu não tenho dúvidas nenhumas que a parte desportiva é importante, mas tem que ser aliciante em termos financeiros. Pronto. E nesse aspecto acho que a parte financeira tem um peso muito grande. Pronto, tem um peso muito grande porque, quer dizer, a gente olha para as equipas, olhamos para as localidades e não é aliciante, porque isto, quer dizer, não é só bater nas costas do jogador, dizer que ele é bom, dizer que ele é isto e aquilo, porque se não houver dinheiro, é o estímulo essencial. E eu acho que nesse aspecto, quer dizer, durante os anos em que houve dinheiro, não estou a dizer em toda a gente, não é isso que está em causa, e longe de mim estar a dizer isso, mas se calhar em muitas dessas instituições houve um aproveitamento ou um abuso de algumas pessoas. E eu não tenho dúvidas nenhumas que o dirigismo na parte do Distrito de Santarém, se calhar o próprio dirigismo devia ter evoluído, devia ter investido para patamares semi-profissionais ou profissionais. Isso possivelmente podia ter sido feito com ex-jogadores, não foi feito. Como eu disse e volto a referir, eu acho que se calhar houve algum oportunismo de algumas pessoas, e infelizmente o futebol no Distrito de Santarém foi caindo, não é? Houve os casos do Abrantes, do Rio Maior, sim, mas quer dizer, o Torres Novas era um clube também de imagem de marca, porque durante anos a fio, enquanto teve cá o Mr. Gabriel Mendes, foi um clube que esteve sempre ali na segunda divisão. Sim, sim. E pronto, o Torres Novas, que é também um dos meus clubes de coração e que eu representei com muito orgulho, até há bem pouco tempo atrás andou a lutar para não descer, para uma segunda distrital, algo que era impensável. Eu vou-lhe ser franco, com todo o respeito que tenho pelos meus ex-colegas e colegas jogadores e por todos os clubes, para jogar no Torres Novas, jogar naquele estádio, devia de ser uma benção, porque nem toda a gente tem essa possibilidade e devíamos dar valor a isso. Eu recordo-me de ver jogos do Torres Novas, em que tínhamos o estádio cheio, grandes jogadores que passaram pelo Torres Novas, e acho que as pessoas deviam dar valor a isso, porque Torres Novas, além de ser uma cidade que eu estimo bastante, tem um clube com condições de Primeira Liga, e há pouco falávamos que jogos do Sporting, jogos do Benfica, jogos da Seleção foram realizados no estádio Alves Vieira, e efetivamente aquilo que se passa é que o Torres Novas é um dos grandes exemplos, a parte também do Fátima, de um clube que caiu bastante. Pronto, não sei, eu espero bem que não caia mais. Torres Novas este ano acabou por fazer uma época simpática, mas quer dizer, se merecia mais, claramente que merecia mais. E a relação com os árbitros, como é que foi? É o seguinte, a minha primeira época federada foi em 85-86, já foi há muitos anos. E um dos maiores orgulhos que eu tenho na minha vida desportiva foi terminar a minha carreira desportiva. Eu digo terminar em termos federados, porque eu acho que nunca vai terminar, na minha opinião. No entanto, eu até aos dias de hoje nunca fui expulso em termos federados. E posso lhe dizer muito honestamente que, então, mas espera aí, mas tu és um santo, tu devias ter sido expulso? Sim, por 4 ou 5 vezes. Prevariquei a sério. Tenho noção, recordo-me de algumas situações onde me portei mal e que devia ter sido expulso. Também por provocações, porque também era um jogador que me agarrava demasiadamente à bola, era gozão dentro do campo, isso não há dúvidas nenhumas.
Acredito claramente que o nascimento da minha filha marcou definitivamente. Porquê? Porque eu comecei a ver a arbitragem de uma forma totalmente diferente. E aos dias de hoje, apesar de haver todas as polémicas que há, eu continuo a achar que um árbitro, mesmo assim, são os elementos que menos falham dentro do campo. Porque muitas vezes, e nós vimos programas desportivos, quer dizer, um jogador falha um gol de baliza aberta, o outro falhou um penalti, mas depois abre-se as emissões desportivas e a principal coisa é polémicas dos árbitros, fora de jogo e isso tudo. E eu comecei a adotar o sistema. Comecei a ser amigo dos árbitros dentro do campo e comecei a entendê-los de uma forma diferente. Por isso é que houve alguns anos em algumas equipas que não fui capitão de equipa, mas os árbitros falavam diretamente comigo e quer dizer, eu ajudava-os porque muitas vezes dizia ao árbitro, olha, o meu amigo falhou, mas a gente logo à noite na Sport TV vai ver o lance com mais calma, quer dizer, e aquilo próprio acabava por quebrar o gelo. Pronto. Agora, vou-lhe ser franco, se beneficiei em alguns lances, sim, claramente. Não o fiz para querer beneficiar, mas sentia que havia ali lances em que eu saía em drible e às vezes havia um encosto, havia isto, e quer dizer, na dúvida eles marcavam. Marcavam porquê? Quer dizer, epá, este gajo está-nos sempre a ajudar, é o nosso braço direito aqui dentro do campo, epá, na dúvida a gente marca. Mas eu acho que isto não era por maldade nem sequer da parte deles, aquilo era uma situação que saía normalmente. Sim. Pronto. E eu devo dizer claramente que tenho uma grande relação de amizade com todos os árbitros. Sempre os respeitei bastante, isso aí sempre foi. Aos adversários as coisas nem sempre correram bem, mas também parte a parte as coisas eram assim, porque eu acho que mesmo antigamente havia uma rivalidade dentro do campo entre adversários muito maiores do que há hoje. Agora, a nível da arbitragem, aliás, eu tive algumas situações onde árbitros, aliás, o Adelino, que é árbitro na Chamusca, eu fiz uma época no Aldiense em que o Aldiense fez a primeira época federada, e num jogo contra o Rio Maior, lá está, antes do jogo começar, o Adelino chamou-me ao balneário e ofereceu-me uma camisola dele, como uma dedicatória. Epá, saí de lá em lágrimas. Aliás, esse jogo correu-me pessimamente mal, por culpa do Adelino, porque eu andei ali a jogar, depois de uma homenagem que ele me fez. Epá, inacreditável. Pronto, não esperava uma situação daquelas. Os irmãos Mendes, epá, tudo gente que eu estimo bastante, aliás, todos eles. Não posso dizer que tenha isto ou que tenha aquilo. Sei que houve alguns que falharam. Eu, se calhar, também falhei para alguns. E já que estou aqui na própria vossa redação, aproveito para lhes pedir desculpas. Mas, quero dizer, eram só 90 minutos. Da minha parte, acho que não houve faltas de educação nesse aspecto, porque também não sou pessoa para isso, mas aquilo que acontece é que o grau de amizade ficou bastante elevado e eu hoje onde vou, onde os encontro, há sempre uma palavra amiga. Muito bem, estamos então na reta final deste ERT desportivo. Como é óbvio, não podemos deixar de perspectivar esse dia especial, esse momento especial que vamos ter a 25 de junho. Essa despedida, o que é que vamos então ter neste programa? É o seguinte, no dia 25 de junho, às 15h30, vamos ter o início da cerimónia no Estádio Municipal do Entroncamento e depois às 16 horas realiza-se o jogo. Vai ser um jogo em que vai marcar o 4º aniversário do Entroncamento Atlético Clube e vai também marcar a minha despedida como jogador de futebol federado. O jogo vai ser realizado entre uma equipa de ex-colegas meus que me marcaram ao longo desta vida desportiva, grande parte deles eu falei, se calhar alguns não os pus na equipa titular e vão ralhar comigo agora no dia 25, mas efetivamente vão lá estar. E vai ser contra a equipa atual dos veteranos do Sporting Clube Portugal, que eu represento. Eu irei jogar meia parte em cada uma das equipas. Esperemos claramente que o Municipal do Entroncamento esteja cheio. Não só por mim, que não é isso que está em casa, eu acho que é aquilo que menos conta, mas pela festa do desporto, porque vai estar gente lá, felizmente, toda a parte do país. Inclusive, eu tenho um treinador que vem da Bélgica, que está lá a morar atualmente, que já me disse que vai. Tenho um colega meu que está a trabalhar na Holanda, que também vai estar cá. Tenho alguns colegas meus que jogam a bola comigo, que estão no Algarve e que vêm cá propositadamente. E quer dizer, eu espero que seja uma reaproximação das pessoas também ao futebol, não só no nosso distrito, mas ao futebol no geral. Porque tivemos um contra destes últimos 2 anos, que foi também a questão da Covid-19, que ajudou com que a situação também fosse mais complicada. Vamos ter 2 equipas de arbitragem, uma realizada por um amigo que, na minha opinião, acho que foi claramente um dos melhores árbitros do Distrito de Santarém, que é o Joaquim Lamarosa, pronto, que me arbitrou nos Nacionais. Com o João Miguel de um lado e com o Rogério do outro, malta de Santarém, malta que estimo muito também, e a outra equipa de arbitragem para a segunda parte vai ser o Adelino com os irmãos Mendes. Pronto, foram pessoas que também muito marcaram. Nesse dia, se tudo correr bem, estarão presentes os 18 clubes representados, também a Associação Futebol de Santarém também já me garantiu. Estamos ainda, neste caso eu, em conversações com o Humberto Coelho para alguém da Federação Portuguesa de Futebol também estar presente. E todos os meus treinadores que ainda estejam vivos.
Pronto. Acho que acaba por ser uma situação diferente, única, mas aqui eu tenho que realçar um agradecimento eterno, especial, ao Paulo Costa, que é o presidente do Entroncamento Atlético Clube, que me vai proporcionar esta situação. A ele, não tenho dúvidas nenhumas, ele sabe que eu tenho um carinho especial por ele, o meu pai foi treinador dele, e o obrigado é muito grande mesmo, é muito grande. A única coisa que eu lhe pedi para este dia era que me deixasse dar o pontapé de saída com o meu pai. Pronto. Porque esta vida, esta dedicação no futebol foi para o meu pai e só para o meu pai. Esta é a realidade. Muito bem. Dia 25 fica encerrado um capítulo. A partir do dia 26 o que é que se segue? É o seguinte, aqui há uns anos estava num aniversário com umas pessoas amigas e o Chambel estava lá. E então dizia a umas pessoas, eu não vejo o futebol distrital ser contente, eu não sei o que é que isto vai ser, o que é que vai deixar de ser, eu não acredito, mas é o seguinte, aquilo que se passa é que nós hoje em dia, o distrital fazem-se 22, 23, 24 jogos, que é a Taça do Ribatejo, e ao fim e ao cabo os campeonatos acabam por acabar muito cedo, no início de Abril, e depois temos ali um interregno tão grande até ao final de Agosto. Agora vejamos o seguinte, eu atualmente represento os veteranos do Sporting por Portugal e nós fazemos perto de 60 jogos por ano. Pronto, eu continuo a treinar praticamente 3 vezes por semana e quer dizer, eu acho que não muda nada, eu acho que ainda estou pior, muito honestamente, que esta é a realidade. Aquilo que muda e que felizmente para a minha esposa, que tem sido uma santa ao longo destes anos todos, é que eu deixo de jogar ao domingo para jogar ao sábado, temos o domingo para a família. Por outro lado, a minha filha anda sempre comigo, que é uma paixão enorme que ela tem pelo futebol e em ver-me jogar e acompanha-me para todo lado. Mas, quer dizer, a única coisa que muda é o facto de eu ao domingo não estar a jogar numa equipa federada, mas estou sempre disponível para ajudar tudo e todos, que é essa a realidade. Luís Contente, muito obrigado por este regresso ao passado, obrigado por esta entrevista, por a disponibilidade, por estar connosco e que lá está. Parabéns por este percurso e sucesso para o futuro. Eu é que agradeço o vosso convite, as vossas palavras também, a vossa disponibilidade e aproveito para fazer aqui um rap também para que no dia 25 o Municipal do Entroncamento esteja cheio na sua plenitude, porque vão estar lá grandes jogadores do passado, grandes jogadores que fizeram nome no Distrito de Santarém, por todos uma parte dos grandes clubes, e quer dizer, eles também merecem ser ovacionados, porque vai ser um dia muito bonito. Muito obrigado, um bem-aja. Assim esperamos. Luís Contente, muito obrigado então e até uma próxima oportunidade. Finalizamos esta edição de Hertz Desportivo. Voltaremos numa outra oportunidade. Até lá, fique bem, fique com Hertz.